pior. José Carlos de Lucas. Não permita que uma pessoa idosa habite seu corpo, pois isso é um passaporte para o mundo das enfermidades. Desperte a criança que ainda vive em você. Deixe que ela lhe traga mais alegria, espontaneidade, curiosidade, espírito de aventura, criatividade, divertimento e pureza. Aí está um verdadeiro laboratório de remédios poderosos para curar qualquer doença. Jesus falou que somente entrarão no reino dos céus os que se assemelhem às crianças. E poderíamos complementar que somente entrarão no reino da saúde os que viverem a felicidade de uma criança. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Hoje eu gostaria de fazer essa entrada um pouquinho diferente. E hoje nós temos uma pessoa ilustre e abençoada aqui na casa. Se chama Tio César. E gostaria de fazer uma música em favor da pessoa dele, porque ele é muito especial para todos nós aqui dentro. É uma pessoa muito querida, ajudou a fundar essa casa desde então. Eu gostaria de cantar uma música para ti, tio. Que essa música é a música da minha vida de quando eu entrei aqui dentro desse centro, lá naquela casinha. E eu sonhei com essa música. Então, ela é uma... Não sei cantar ela toda, mas o pouquinho que veio é um agradecimento profundo a todos, tudo isso que você fez por todos nós aqui nessa casa. Vamos lá. Coloca a mão no nosso coração e vamos elevar nosso pensamento a Deus. No deserto eu andava tentando encontrar água pra minha sede saciar. Assim que tudo em vão e nada saciava meu coração, então parei de procurar. Aí entra o tio César. Mas alguém me achou no deserto e me guiou pelo caminho certo e deu água e eu bebi, matei a sede e hoje estou aqui. Jesus nos deu a água que ele ofereceu. A mulher samaritana, porque ele ama. Assim Jesus nos deu a água que ele ofereceu. A mulher samaritana, porque ele ama. Assim Jesus nos deu. E assim seja, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. E assim seja. E assim está aberta a palestra da noite de hoje. E hoje com a nossa irmã, que Deus te abençoe. E obrigada, tio César, mais uma vez. Uma boa noite a todos. Mais uma vez nessa casa, com muita alegria. E
Ainda não tive a oportunidade de vir aqui um dia que não estivesse chovendo. Ainda quero ver essa casa um dia sem chuva. Todas as vezes que eu vim estava. Mas também não está difícil da gente sair com chuva, né? Todos os dias quase. Mas está tudo certo. Então, o tema que eu escolhi para fazermos a nossa reflexão hoje é o papel da família na redenção das almas. Eu baseei a minha reflexão no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma grande lição que nos foi trazida por Santo Agostinho e ele vem nos trazer algumas orientações. Elas aparecem lá como instruções dos Espíritos. E nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec foi trazendo todas aquelas mensagens que iam chegando e as de cunho moral, ele fez esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E elas iam chegando da onde? Da espiritualidade, né? Os espíritos se comunicavam através dos médiuns. Então, muitas mensagens trazidas por espíritos com vários comentários de Allan Kardec. E nos explicando, nos orientando. Então, eu não vou ler, porque todos vocês têm acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, mas vamos falar algumas coisas do que nós vemos aqui. Quando ele vai falar nos filhos, nós vamos ver, primeira coisa que Santo Agostinho está falando, já me faz lembrar uma coisa que a gente ainda escuta hoje em dia. Um espírito que veio comunicar o que acontece conosco depois da nossa desencarnação. Tem vários livros espíritas psicografados falando isso. Mas veja, lá Santo Agostinho já falava. E ainda tem pessoas em pleno século XXI que dizem, não sei como que é o outro lado, porque ninguém voltou para falar. Pouca gente que volta para falar, né? É só a gente procurar, porque muitas vezes nós colocamos uma venda nos nossos olhos e nós não queremos ver para não ter que pensar. Mas que voltou para falar, nós sabemos muito bem quanto tem nos falado. E por que vieram nos falar? Porque são fofoqueiros do mundo espiritual, do plano espiritual? Chegaram lá, ficaram deslumbrados e ficaram loucos para vir aqui na Terra contar para nós. Qual é o objetivo de virem nos contar o que acontece conosco quando nós desencarnamos? O objetivo sempre é nos auxiliar, nos abrir os olhos para que nós compreendamos que a vida real é aquela da dimensão espiritual e que essa vida, que é uma realidade hoje para nós, mas é apenas uma etapa, uma experiência encarnatória. Vida só temos uma, porque nós não morremos, somos imortais. Então, essa mesma vida com várias experiências, ora estamos encarnados, ora desencarnados, ora encarnados, ora desencarnados, a mesma vida, porque a vida não sucumbe a nada, né? Allan Kardec tem uma mensagem lá no início do Evangelho do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer assim, que essa doutrina veio levantar a lápide dos túmulos, porque até uns tempos atrás, antes de conhecermos a doutrina, o que nós pensávamos? Que aquele nosso ente querido estava dentro de um túmulo. Então, quando nós descobrimos a doutrina que tudo continua, é como levantar a lápide do túmulo e saber que não está ali nosso ente querido, né? Que ele está de volta no plano espiritual. Ele apenas voltou antes de nós para esse plano. E ele não foi para lá, ele continua aqui. Nossas dimensões é que não conseguimos ver, né? Nós podemos dizer que essa sala está cheia de micro-organismos. Nós conseguimos ver? A não ser que tenhamos um microscópio, né? Agora, a lente para nós vermos aqueles espíritos que aqui estão, para aqueles que não têm uma clarividência e conseguem vê-los, também está paralelo a nós, vivendo conosco, só que nós ainda não temos condições de ver, porque não desenvolvemos ainda
é esse lado da clarividência, mas que quando estivermos vivendo sem o corpo físico, tenhamos certeza que estaremos sendo os mesmos que sempre fomos. Uma coisa que a gente sempre achou que vinha do passado e que dizia que quando a gente morresse, uns iam para o céu, os que foram bons, para o inferno, os que foram ruins. Então, nós sempre achávamos que as coisas eram definitivas e que nós íamos para um lugar inacessível para alguns, ou para um ou para outro, que aqueles que aqui estavam não conseguiriam nos ver e nos encontrar. Então, os espíritos vêm nos dizer nada disso. Quando nós desencarnamos, nós seremos os mesmos. Tudo aquilo que a gente já desenvolveu nos acompanha. Todas as nossas virtudes e todas as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Vou dizer para a mamãe que não precisa se preocupar, tá? Pode ficar à vontade. Não tem problema nenhum. Então, nós sabemos, quando falamos em família, nós já ouvimos também falar filhos que rejeitam pais desde o berço, pais que rejeitam os filhos desde a barriga, irmãos que se odeiam. E por que às vezes a gente conhece pessoas que a gente vai conhecer quando já é adulto ou em alguma fase da vida e a gente diz assim, esse aqui é meu irmão de verdade. Eu preferia 1000 vezes que esse tivesse nascido comigo do que aquele que está lá em casa, que com aquele eu não tenho afinidade. Então, Santo Agostinho vem nos lembrar por que isso sucede e onde estão esses nós que nós precisamos desvencilhar. Então, sabendo que quando o Espírito deixa a Terra, ele vai levar consigo as suas imperfeições e as suas virtudes inerentes à sua natureza, ele vai, na dimensão espiritual, ele pode aperfeiçoar-se através de estudos, através das orientações, porque assim como nós aqui temos todas as chances, se quisermos, de nos desenvolvermos aqui enquanto estamos encarnados e melhorar tudo aquilo, vencer, porque nós aqui viemos para vencer a nós mesmos, não para vencer aos outros, né? Vencer essas nossas dificuldades. Se nós quisermos, aqui na Terra nós podemos nos desenvolver. No mundo espiritual, se tudo continua, como os espíritos dizem, tudo continua da mesma maneira, também lá nós podemos nos desenvolver. Continuar o nosso desenvolvimento, vencendo as nossas imperfeições, trocando cada uma por uma nova virtude. Mas, muitas vezes, o espírito que era muito estacionário aqui, se ele não quiser se esclarecer, ele pode optar por continuar estacionário também no mundo espiritual. Então, a dimensão espiritual, o mesmo livre-arbítrio, a mesma liberdade que nós temos de fazer as nossas escolhas aqui, nós continuaremos tendo. Porque o livre-arbítrio, ele é uma capacidade do Espírito que foi dada por Deus a todos nós, que Deus não vai nos forçar a nada. Mas Ele colocou a sua lei na nossa consciência para que nós soubéssemos o que é certo, o que é errado. O que vai nos fazer bem, nos auxiliar no nosso progresso e o que não vai nos auxiliar. Então, nós sabemos quando estamos fazendo o que é bom ou o que não é. E como tudo isso vai nos acompanhar, se eu sou uma pessoa muito turrona nessa encarnação e não quero me desenvolver, por mais que eu tenha chances e oportunidades, porque a reencarnação já é uma grande oportunidade, se eu não quiser me desenvolver, é possível que eu, com esse meu livre-arbítrio, ainda na dimensão espiritual, continue não querendo me desenvolver. Por isso a gente diz, quando a gente faz as reuniões mediúnicas, que a gente vai atender um espírito que está muito ainda turrão, que ainda quer se manter da mesma maneira, a gente nunca diz assim, eu vou te ensinar.
Porque quem somos nós? Mas a gente diz, eu vou te esclarecer. É um direito que tu tens de ser esclarecido de que o que tu estás fazendo está fazendo muito mais mal para ti do que para os outros. Que a tua evolução, teu progresso depende da tua vontade. Então, é esse o estímulo que nós damos. Então, alguns espíritos, eles partem daqui levando muitos ódios, muitas mágoas, muitos ressentimentos. E o nosso progresso, ele sempre vai depender da caridade. E a caridade do perdão é a maior caridade que nos foi ensinada. Então, se eu desencarno com o meu coração cheio de ódio, cheio de dissensões e de querendo o mal ainda daqueles com os quais eu, dentro de mim, eu ainda estou nutrindo esses sentimentos rebaixados, eu estou me colocando nessa zona de baixo progresso, uma zona de inferioridade, apesar de todos tentarem me esclarecer, seja no mundo físico, seja na dimensão espiritual, eu posso optar por tapar meus olhos, tapar meus ouvidos e não querer e estacionar a minha marcha. Mas eu não posso estacionar a marcha do progresso, que é uma lei. O progresso vai continuar e eu vou ficar para trás. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, os espíritos vêm nos dizer, e Santo Agostinho diz isso, que lá nós estamos retirada essa venda para que nós possamos ter claramente a visão de tudo o que nós fizemos, deixamos de fazer, para que a nossa consciência alargada naquele momento em que lá estamos, nós possamos repensar o que eu estou fazendo, o que eu fiz nessa experiência reencarnatória que eu recebi. Maior presente, às vezes a gente diz assim, pô, ninguém lembra de mim, passou o Natal, ninguém me deu um presente. Gente, o maior presente que a gente pode ganhar é essa chance de reencarnar. Cada dia que a gente acorda aqui na Terra, a gente deve agradecer, porque houve todo um cuidado nesse mundo de gente que existe, de todos os planetas habitados, de tudo que existe. Alguém se preocupou em dizer, agora tu que vai, a chance agora é tua. Então, olha o presente que nós recebemos. E para que reencarnar? Para vir aqui fazer um passeio? Vou comprar uma passagem para passar uns anos na Terra. Claro que não, porque nós aqui viemos para fazer exatamente isso, vencer a nós mesmos. Tentar remover essas imperfeições, colocando virtudes no lugar. E para que isso? Porque a lei é de progresso. Se nós não progredirmos, o resto anda e nós ficamos para trás. E nós sabemos que quanto mais se caminha em direção ao Pai, o nosso retorno ao Criador, mais felizes nós vamos nos tornando. E quem de nós aqui não quer estar sempre em paz? Porque aqui na nossa encarnação, tem dia que a gente está bem tranquilo, de repente alguém manda uma mensagem, agora eu vou ter que ir lá resolver isso, já deu problema. Então aqui a nossa paz, ela oscila muito, nós temos momentos de alegria, no outro dia já está complicado, né? Às vezes a gente fala uma coisa, o outro não entendeu, interpretou mal, ou a gente já ficou pensativo o dia todo, aquilo está incomodando na nossa cabeça. Nós queremos ir para um mundo onde essas coisas não oscilem tanto, onde nós vamos viver com muito mais harmonia e equilíbrio. Então, nesse momento que nós lá estamos e fomos esclarecidos de tudo isso, nós vamos começar a ficar perturbados de saber que tem uma algema que nos segura, porque enquanto eu tiver um ódio, eu estou algemado a esse sentimento. E nós vamos ficar nessa dificuldade, sabendo, eu preciso retirar, mas como que eu posso perdoar aquela pessoa que muitas vezes destruiu a minha família, me fez ir à falência, dirigindo embriagado, causou um acidente e o meu filho partiu por causa disso.
Então, essas coisas que a gente leva no coração, lá eu tenho certeza que eu preciso tirar isso e trocar esse sentimento em mim. Mas é uma coisa difícil. Quando a gente pensa, todos nós sabemos a dificuldade que é a gente mudar esse pensamento. Não é dizer assim, não, tá, eu vou perdoar porque é bom eu perdoar. Não, é uma transformação num sentimento. Então, é uma coisa que dá muito trabalho, precisa de muita vontade, precisa de perseverança, precisa de muito esclarecimento. E então, o coração desses infelizes, quando está no plano espiritual, ele está muito confuso, muito abalado, porque ele sabe que precisa, mas ele acha que não dá conta. Então, nessa angústia, ele pode até vir a pensar assim, tá, mas o que ele fez não tem perdão, referindo-se a uma pessoa que ele levou esse ódio. Mas o que a pessoa me fez não tem perdão. O que ele fez foi demais, eu não merecia aquilo. Então, nós temos que lembrar, e Santo Agostinho nos chamou a atenção disso, dizendo, lembre-se que o perdão não tem o poder de retirar do outro a responsabilidade dos seus maus atos. Não é porque eu perdoo a pessoa que ela está livre na sua consciência da responsabilidade daquilo que ele praticou. É ele com a lei dos homens e com a lei de Deus. No plano físico, ele vai ter que se haver com a lei dos homens. No plano espiritual, ele vai ter que se haver com a lei de Deus. Porque é uma lei. E se é lei, ele vai ter que se responsabilizar pelo que ele fez. Então, o perdão, ele tendo esse poder de nos libertar, de nos tirar essa algema, nós vamos ver Santo Agostinho dizendo que nada acontece. Filósofos dizendo, e Santo Agostinho reafirma, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Tudo aquilo que está acontecendo conosco de dissabores nessa encarnação, apesar de nós parecermos tão bonzinhos, provavelmente no passado, certamente no passado, nós nos colocamos em situações de ter que vivenciar as dores de hoje. Claro que nós não precisamos pagar para Deus. Não. Nós precisamos aprender as lições. Se numa encarnação anterior eu fiz muito mal a uma pessoa, certamente que eu não vou ter que passar por esse mesmo mal nessa educação, porque a lei de Deus não é o olho por olho, dente por dente. Mas se eu não aprendi, se eu não adquiri aquela habilidade de não fazer mais aquilo, eu vou precisar ainda de um chamado, e muitas vezes esse chamado vem pela dor, para que eu desperte e comece a prestar atenção, porque eu preciso vencer a mim mesmo. E a Joana de Ângeles, ela vai nos dizer assim, ó, quando eu peço perdão, tá? Eu fiz alguma coisa para uma pessoa e eu reconheço que eu errei. Quando eu peço perdão, sinceramente do meu coração, e o outro não me perdoa e diz, não, o que você fez não tem perdão, eu não quero nunca mais te ver, eu quero mais é que você se dê muito mal na vida, o problema que estava em mim não está mais. Porque eu me liberei daquela amarra, porque eu já entendi que aquilo que eu fiz, eu não deveria ter feito, porque o mal que eu fiz foi a mim mesmo. Então, quando eu aprendi essa lição, toquites, porque eu vim aqui não foi para pagar, foi para aprender. Né? Então, quando eu peço perdão e o outro não aceita, o problema passa a ser só dele, porque o meu coração se liberou, eu me libertei daquela algema. Se ele quiser andar agarrado comigo, é um problema que ele vai ter que resolver. Então, agora, se eu pedir perdão realmente com muita sinceridade, eu vou passar a vibrar positivamente por aquele irmão, ainda que ele não me aceite, ainda que ele não queira nem me ver pintado de ouro,
eu vou vibrar positivamente. Quando eu souber que ele comprou um carro novo, eu vou ficar muito feliz. Quando ele comprou uma casa nova, eu vou ficar muito feliz. Por quê? Porque aquele que era motivo de eu estar algemado, hoje pode seguir livre. Mas, se ele não me perdoou, essa liberdade pode ser que seja só no plano físico, porque ele continua preso na dificuldade de perdoar. E Joana continua dizendo: quando o outro me pede perdão e eu não perdoo, o problema passa a ser só meu. O outro pediu, o outro se libertou, quebrou as algemas. Agora eu não quis me soltar. E aí o mais importante que ela vai dizer agora: quando não há perdão por parte dos dois, fica marcado o encontro para a próxima encarnação. Renascerão na mesma família, muito provavelmente. Repete, por favor. Quando não há perdão por parte dos dois, fica marcado o encontro para a próxima encarnação. Renascerão em família. Então, nós vamos ver que muitas vezes aquela criança que repele a mãe ou o pai ou os irmãos, já desde o berço, grita quando aquela pessoa se aproxima, é muito provável que seja alguém que nós fizemos muito mal a ela no passado, ou ela nos fez, ou nós fizemos um ao outro, e agora nós nos algemamos porque não conseguimos quebrar essas algemas nessa encarnação. Então nós vamos levar para a próxima. Encontro marcado, 100% garantido. Ela não diz que talvez nasça na mesma família, mas é encontro marcado para a próxima encarnação, porque aí nós vamos ter que aprender a conviver e nos amarmos. Mas Emmanuel também nos diz que em uma família, e aqui no Evangelho também fala isso, Emmanuel corrobora com várias lições que nos traz, em uma família a reencarnação é pensada da seguinte maneira para a formação da família. Na família estarão os nossos afetos, aqueles que nós realmente amamos e queremos vir juntos, porque nós sabemos que juntos nós somos mais fortes do que quando estamos sozinhos. Quantas pessoas existem na nossa vida que a gente sabe que quando nós estamos juntos nós somos melhores do que quando estamos sós? Aquela pessoa que eu preciso sempre da opinião dela, eu preciso sempre falar com ela para tudo que eu vou decidir, porque essa pessoa me auxilia demais. E Platão chamava isso de alma gêmea, né? A gente sabe que não são almas gêmeas, que um nasceu para o outro. Isso pode ser entre irmãos, pode ser entre amigos, mas quando a gente vai falar em almas gêmeas, é aquilo, quando duas pessoas, quando elas estão juntas, elas são melhores do que quando estão sozinhas. Então, vamos nascer em uma família com os nossos afetos. Aqueles que no passado nós já tínhamos um ótimo relacionamento, nós nos dávamos muito bem e nós queremos continuar porque nós sabemos que juntos nós vamos progredir mais do que quando estamos separados. E a espiritualidade incentiva muito, porque nós precisamos sim uns dos outros. E quando a gente acha alguém que nos ajuda a crescer, a espiritualidade nos ajuda a vir juntos. Então, quando uma família vai se formar, vem junto os nossos afetos. Vem junto aqueles que têm as mesmas tendências. Muitas vezes, vocês já viram quantas vezes duas pessoas são extremamente amigos para o crime? Pô, eles só funcionam bem, eles só vão arrombar aquele caixa eletrônico se forem os dois, porque quando os dois estão juntos, eles são melhores do que um sozinho. Que não é no caso do amor, é no caso das tendências em que eles se juntam para se segurar, um não deixa o outro crescer moralmente. Eles só se afundam juntos. Às vezes a gente diz assim, esses dois não podem, nem na cadeia não pode botar junto, porque se botar junto, eles fazem tolice lá dentro. Né? Vão piorar. Então, também tem essas pessoas que vão querer se atrair por isso. E a espiritualidade vai fazer de tudo para tentar não colocar. Vai ter aquela família em que
eles vão nascer por necessidades de passarem pela mesma prova. Às vezes a gente vê assim, vocês já viram aquela doença chamada hipertricose, que as pessoas têm pelo no corpo todo, Às vezes aparece na internet, nasce pelo na testa, nasce pelo assim no pescoço, em todos os braços, todos, homens e mulheres, hipertricose, se chama. Então, assim, quando nasce uma família toda que tem aquilo, o pai tem, aí os filhos todos nascem com aquilo, então a gente vê que eles têm uma necessidade de passar por uma prova de serem vistos como diferentes, para que eles aprendam a vencer, porque quantas vezes foram no passado pessoas que... Eu vou chutar aqui uma coisa, por exemplo, um cirurgião, um cara que não era cirurgião e que se meteu a fazer cirurgia plástica com um diploma falso e transformou as pessoas em verdadeiros monstros. Hoje ele precisa vir com uma provação de ser diferente. Ter essa doença não é ser um monstro, mas é enfrentar muitos desafios de ser diferente, de ter a sua aparência que chama muita atenção, de que, desde a infância, na escola... Então, eles vão ter semelhanças de provas e eles vêm juntos para se apoiar, para que um apoie o outro, para que eles consigam vencer. E aí, aqueles que foram inimigos do passado, muitas vezes vão vir novamente para a redenção, porque no mundo espiritual tiveram a oportunidade, quando não estavam tão nublados nas suas ideias como nós aqui temos o esquecimento do passado, no mundo espiritual está tudo aberto para nós, não tem esquecimento nenhum. Então, os dois, depois de muito trabalho, e às vezes isso leva séculos, eles decidem, nós precisamos nascer como pai e mãe, como mãe e filho, como pai e filho, ou irmãos, nós precisamos viver juntos, sem saber do nosso passado, para ver se a gente dá conta de aprender a se amar. Vocês sabem que é muito comum até, quando muitas mulheres dão à luz e elas apresentam uma aversão pelo filho tão intensa que elas têm que ser colocadas separadas, porque senão elas podem agredir o filho, inclusive matar. E eu convivi com isso, eu trabalhei em maternidade muitos anos, e a gente tinha essa situação, depois a gente foi vendo que não era bom separar a mãe do filho, então a gente tinha que ter um acompanhante que ficasse acordado o tempo todo, então revezava os acompanhantes para ficarem cuidando, que essa mulher perdia a noção do que ela estava fazendo. Ela não podia olhar para aquela criança, ou ela se matava ou ela matava o filho. Então, isso ainda acontece, gente, é chamado de estado blues. Depois vocês podem olhar, blues, a palavra blues significa melancolia, Então a mulher fica melancólica porque ela olha para aquele filho que muitas vezes até antes dele nascer, ela até fez enxoval, ela pensou, não, esse amor nasce, esse amor vem, mas quando ela olhou aquele ser, a vibração que aquele ser traz, ela não consegue ter esse contato com ele, porque um faz mal para o outro. Então, Santo Agostinho vai dizer que nós precisamos compreender essas situações e saber que são ódios do passado. Agora, se eu sei que é um ódio do passado, se torna mais fácil ou mais difícil? Na minha opinião, se torna mais fácil. Por quê? Porque eu sei que eu estou sendo colocado à prova. E que eu tenho certeza que ou eu agredi muito essa pessoa no passado, ou ela me agrediu, ou nós nos agredimos. Eu não tenho a menor dúvida, sabendo disso, e que eu recebi a bendita oportunidade de resolver nessa encarnação. Se eu não conseguir resolver nessa encarnação, vai me ser perguntado algumas coisas quando eu voltar ao plano espiritual. Esse filho, Santo Agostinho fala até assim, um dia Deus perguntará aos pais, o que fizestes do filho que eu vos confiei? Ele não fala do filho, da alma que eu vos confiei.
né? Porque filhos somos todos criaturas. Mas o que fizeste da alma que eu te confiei? E aí nós vamos pensar assim, puxa, mas eu fiz de tudo, mas aquele filho só me deu desgosto, caiu na vida, por mais que eu tivesse tentado, não ia. Então a resposta do Espírito é, se você fez tudo que era possível, tudo que estava ao seu alcance, e mesmo quando ele te fez cair num mar de desgraças, você continua orando e acreditando que essa atitude dele é temporária e que o progresso vai acontecer para todo mundo e que em algum momento ele também vai despertar. Apesar da dor que uma mãe e um pai passam quando o filho não consegue seguir aquilo que tinha se programado, porque ele veio programado para vencer. Todos nós sabemos que nenhum de nós foi programado para vir para o mal. Nós fomos todos programados para fazer o bem. Se ele não venceu, mas os pais fizeram tudo, esses pais foram vencedores e no futuro, certamente, eles ainda acompanharão o progresso desse espírito e talvez até renasçam num grande amor para poderem um ajudar o outro para sempre. Já se os pais abandonaram, negligenciaram e não ajudaram aquela alma que tinha vindo para que juntos eles crescessem, vai ter como castigo ver o seu filho entre os espíritos sofredores. Então, olha a responsabilidade quando nós formamos uma família. Quando nós recebemos a bênção de ter em nosso lar essas crianças, nós sabemos que essas crianças são espíritos antigos, espíritos que já vêm de muito tempo e que não caíram dentro da nossa casa por acaso. A doutrina espírita deixa muito claro para nós que tudo é uma lei e que o acaso não existe. E que todos nós vamos ter que responder por todos aqueles que passaram no nosso caminho. Filhos com pais, pais com filhos, até medo. Né? Filhos com pais, pais com filhos, nós vamos ter que responder o que nós fizemos nessa reencarnação em que nós viemos para juntos crescermos. E isso vale para os filhos que entram na nossa casa pela forma da adoção, filhos que não querem conviver conosco, vale para todos os tipos de família, né? Porque nada que acontece, aconteceu por acaso. E muitas vezes nós ainda, turrões, vamos perturbar a vida dos nossos filhos porque ele não quer fazer o que nós queremos. Lembrem que nós vínhamos talvez de uma inimizade do passado. E hoje nós queremos submeter esse espírito a fazer o que eu quero? Esse espírito não lembra o que nós fizemos no passado, mas ele tem uma intuição de que algo não está certo. Quando a pessoa ali diz para mim o que eu tenho para fazer, talvez em outras encarnações, quando eu fiz o que ela me mandou, foi a minha derrocada. Então nós temos que tomar cuidado, conversar com os nossos filhos, apontar nossos filhos para Deus, né? Porque hoje essa história da gente criar os filhos sem religião para que eles escolham quando crescer, é verdade, eles vão escolher quando eles crescerem, mas eles têm que já ter conhecimento. Quem pode escolher o que não conhece? Então é necessário que eles primeiro sejam levados para conhecer esse caminho. Depois eles poderão fazer escolhas, porque quem disse que o mais certo está dentro da doutrina espírita, ou está na católica, ou está na batista? Não, o mais certo está naquele que está progredindo, aquele que está melhorando, que no passado, encarnações anteriores, era pior do que é hoje. Então, se ele está progredindo, onde quer que esteja, ele está certo. Mas quando a gente não planta a semente de Deus no coração das nossas crianças, nós estamos tirando deles uma grande oportunidade.
pelo menos a oportunidade de fazer uma escolha consciente no futuro. E isso nós vamos responder. Porque não é à toa que desde os nossos antepassados, lá nas múmias egípcias, a gente já vê o culto ao divino. Então, isso é do ser humano. O culto ao divino não é uma coisa que nasceu aqui nas religiões ocidentais. Ele já vem de muito tempo, de eras que nós não temos nem como dizer quando começou. Porque quanto mais se escava, quanto mais os arqueólogos escavam, mais profundo eles acham artefatos que demonstram que aquelas pessoas muito para trás, de um tempo muito recuado, já faziam uma reverência ao divino. Então, não deixemos para amanhã, para trazer nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, para conhecerem a religião, seja ela qual for. Não pelo sentido só de religião, mas pelo sentido moral que ela nos traz. Então está aí a nossa responsabilidade em família, né? De amarmos aqueles que vivem conosco, de nos esforçarmos, de respeitarmos esses espíritos que estão vindo bem diferentes, nós sabemos, né? A gente dizia assim, bastava o pai olhar. Hoje o pai pode olhar, capaz de furar o olho do pai, porque eles vão dizer que não é assim. E se nós dermos atenção e deixarmos eles nos explicar por que não é, muitas vezes eles nos surpreendem mostrando que a gente realmente estava errado, que estava na hora da gente evoluir em alguns pontos. A gente sempre acha que está tudo errado, mas a reencarnação está trazendo espíritos cada vez mais adiantados. E isso nós vamos ter que nos adaptar, né? No nosso saudosismo, querer que as coisas continuem como eram, nós estamos indo por um caminho que não tem mais volta. O caminho é sempre para frente. E nós vamos ter que dialogar muito com as nossas crianças. E com os nossos adultos e com os nossos adolescentes. Com toda a família. Muito obrigada. Fica para a gente pensar, né? Se eu quero ser igualzinho a você. Puxa, quantas experiências nós tivemos ao longo de 300 anos. Eu sou um animal em extinção. Sou do tempo dos dinossauros. Nós tratamos no Bezerra de Menezes um caso bem como ela explicou. A mãe, depois de ter sido internada no hospício, que hoje é IPQ, Instituto Psiquiátrico, antigamente era hospício, depois foi para as clínicas mais modernas, depois de se tratar com psiquiatra mesmo, e não surtia efeito. Ela com uma criancinha de berço, não tinha uns 3, 4 meses, lá no Bezerra de Menezes. Ela não podia chegar no lado do berço da criança, que tinha vontade de matar. Puxa, na época deu uma briga entre parentes, lá no centro. Quando eu vi alguém dar um laudo, a moça veio procurar, trazida pelos parentes. Não, isso é mediunidade, tem que desenvolver a mediunidade. Eu fiquei sabendo, eu fiquei doido. Não tem nada a ver com mediunidade, até pode ser que futuramente se manifeste um elemento mediúnico nela. Mas agora, no momento, ela precisava do quê? De explicações iguais a esta que a Santa acabou de dar. Fazer nós refletir, né? Lembrando sempre que o amor nos liberta e o ódio nos algema uns aos outros. Sempre se lembrar disso. Isso é tão verdade que se nós formos pesquisar bem o Novo Testamento, onde se encontra aquilo que os evangelistas dizem, que foram as palavras que 2 deles ouviram diretamente de Jesus, Mateus e João, e o Lucas e o Marcos, na melhor das intenções, também tentaram passar esses ensinamentos para nós. Nós vamos descobrir uma coisa, sobre o amai-vos uns aos outros. Vamos calcular assim,
que Jesus tinha falado umas 200 vezes, mais ou menos por aproximação. Agora, na questão do perdão, foi 490 vezes. Como? Onde é que tem esse número lá? 70 vezes 7. Pergunta de Pedro. Quantas vezes meu irmão errará comigo e quantas vezes eu o perdoarei? Até 7 vezes, ele diz. O que Jesus respondeu? Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Mas assim, se fosse no singular, seria 490 vezes. Por dia, diz o Emmanuel. O Emmanuel por dia. Agora, como é no plural, é número infinito. É 490 bilhões, trilhões de vezes para que nós nos libertemos e devemos libertar. Obrigado. Filha de Deus, filha carnal minha, que Deus te abençoe e que tu continue trazendo. Não estou aqui elogiando a elogiar, mas é uma verdade. Palavras que eu gostaria de ter transmitido para você, essa menina. Obrigado, Senhor, por esse momento. Por que não dizer mágico e decisivo na nossa caminhada? Quando a tua luz, Pai, que vem embutida nas palavras que tu disseste, basta lembrar o que o profeta Isaías nos lembra. Lá em capítulo 55 de Isaías, versículo 11. Quando ele sendo, para mim, ele era médium direto de Jesus, do Cristo, diz assim, assim diz o Senhor, é com toda palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, com toda palavra que sai da minha boca, nunca volta para mim vazia. Antes realiza aquilo que me apraz, aquilo que eu quero, e prospera para aquilo que eu envio. Vamos falar de Deus e de Jesus para nossas crianças, gente. Quando é que começa isso? Durante a gestação. Que o papai e a mamãe, nesse período, encontrem motivação e tempo para, na hora de fazer uma oração conjunta, o pai acariciando o ventre da mãe em que está se formando aquela ferramenta carnal, aquele corpinho, para falar de Deus, com palavras assim, filhinho ou filhinha, hoje já se sabe, a partir do 3º mês, por causa do ultrassom, do sexo, filhinho ou filhinha. Vamos agora conversar com o nosso verdadeiro Pai. Inicia-se ali, e depois, durante, menos celular, gente, e mais Deus em nossa vida, por uma razão muito simples. Quanto mais Deus existe em nossas vidas, menos remédio nós temos que tomar e menos sofrimento nós vamos ter que ser visitados. Obrigado, Senhor. A prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, que são tantas, assim como nós perdoarmos a tu e a todos. Não nos deixes cair de novas tentações, de trocar por qualquer coisa como nós temos feito, Senhor. E livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, Pai. Para todos sempre, Jesus Cristo. Muito obrigado. Passo a palavra ao presidente da casa. Seguir nós teremos o passe para aqueles que queiram tomar. Pedimos que permaneçam nos bancos em silêncio, que sejam chamados de banco. Muito obrigado, César. Muito obrigado, Sandra. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada.
Obrigada a todos. Obrigado, minha mãe. Emocionante.